Olá a todos que estão me assistindo, meu nome é Jair Freitas, eu sou aluno da Unirio, atualmente estou cursando o sexto semestre do curso de nutrição e também estou interligado voluntariamente a um projeto de iniciação científica, tendo como orientadoras a professora Thais da Silva Ferreira e a professora Fabrícia Junqueira das Neves. O nome do projeto é Avaliação da Microbiota Fecal de Indivíduos com Doença Inflamatória Intestinal. E para a minha apresentação na JIC, eu gostaria de estar falando sobre as bactérias presentes nas fezes de indivíduos com doença inflamatória intestinal, sendo um estudo descritivo e exploratório. Primeiramente, eu gostaria de fazer uma introdução a respeito do que é DI, né? Ou melhor, doença inflamatória intestinal. Ela é caracterizada por um processo inflamatório crônico do trato gastrointestinal, onde a desbiose ou desequilíbrio da flora microbiológica e as respostas imunes subsequentes a esse processo inflamatório estão totalmente interligadas com fatores ambientais, como a sua alimentação, fatores genéticos e a sua diversidade microbiológica. Os dois tipos mais comumente relacionados à doença inflamatória intestinal é a doença de Crohn, né, que ela pode afetar qualquer área do trato gastrointestinal, e a colite ulcerativa, ela já estando mais relacionada ao cólon e ao reto. A sua relevância científica está totalmente interligada ao fato de que, no Brasil, apesar da crescente prevalência de casos de DI, são extremamente escassos os estudos sobre a composição da microbiota intestinal. E por isso, esse trabalho tem como objetivo, né, identificar as bactérias predominantes nas fezes de indivíduos com doença inflamatória intestinal, atendidos no Hospital Universitário Geoffrey Guinle, da Unirio, e designar as saprófitas das patógenas para a saúde humana. Primeiramente, foi realizado a seleção dos participantes, onde alguns critérios de inclusão foram avaliados, como ter acima de 18 anos, não ter feito uso de antibióticos, prebióticos, probióticos 2 semanas antes de fazer a coleta das fezes e sem sinais e sintomas ou diagnóstico de Covid-19. O estudo ele foi aprovado pelo Comitê de Ética da instituição e todos os participantes concordaram e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. Bom, as amostras de fezes elas foram coletadas dos pacientes selecionados com a doença inflamatória intestinal, onde foram extraídas alíquotas dessas fezes, que em seguida foram enviadas ao laboratório Neoprospecto em Florianópolis, para a extração e análise do gene bacteriano por meio da análise meta-barcode, com o sequenciamento parcial da última geração do gene 16S. E com isso, os 10 gêneros, espécies e famílias bacterianas presentes em maior quantidade nas amostras avaliadas foram selecionados para a descrição. Devido à grande diversidade microbiológica intestinal, ocorreu de algumas espécies e gêneros terem sido encontradas em maior quantidade nos pacientes selecionados. Porém, devido à falta ou à incrível escassez de documentos e informações a respeito de cada uma, não foi possível sua descrição e discussão também. Sendo elas as espécies Clostridium clostriforme, Anaerostrip radius, Bilophila vandisworthia, e os gêneros Agatobacter, Dorea, Flavonifracter e Oscillibacter, sendo esses. Nessa tabela são descritos as bactérias encontradas em maior quantidade e a sua importância para a saúde humana. Começando pela Escherichia coli, ela é conhecida como um biomarcador de contaminação fecal, por ser uma bactéria amplamente distribuída, né, no trato gastrointestinal. Ela é comensal, ou seja, ela atua em conjunto com o organismo em estado de simbiose, e em estado de desbiose, ela está relacionada com a patogênese da DI e com a ativação da doença. Seguindo, a Faecalibacterium prausniansis, ela é uma bactéria abundante na microbiota intestinal. A sua diminuição da densidade nas porções intestinais tem relação com a DI, ou seja, quando o indivíduo apresenta DI, a quantidade dessa bactéria em cada indivíduo acaba diminuindo. Seguindo, temos os bacteroides uniformes, eles são passados de mãe para filho, são benéficos, então eles não têm relação nenhuma com a doença inflamatória intestinal. A Roseburia, ela é relacionada com a prevenção de diabetes tipo 2, colite ulcerativa, câncer de cólon, e a sua presença no intestino, ela é importante para manter a homeostase. Seguindo, os parabacteroides, eles têm ação antagônica, importante para manter, né, a microbiota residente e combater doenças infecciosas intestinais. A Blautia, ela apresenta funções probióticas relacionadas ao tratamento de doenças inflamatórias e metabólicas também.
A família Leishconspira, ela é uma família normalmente comensal. Em estado de simbiose intestinal, ela está relacionada com a proteção contra o câncer de cólon, né? Em estado de disbiose, ela está relacionada com casos de obesidade. Seguindo a espécie Rutenibacterium lactiformans e o gênero Coprococcus, eles são relacionados com a manutenção do epitélio intestinal e com a produção de ácidos graxos de cadeia curta, como o ácido butírico, levando a efeitos desejados, efeitos anti-inflamatórios, antitumorais, sendo benéficos, né, para a prevenção e tratamento da doença inflamatória intestinal. Por fim, a densidade intestinal da Bacterium, ela está relacionada com o consumo regular de fibras alimentares e tem papel benéfico na homeostase intestinal, também, né, fundamental para a prevenção de casos de DI. A grande maioria descrita na tabela tem característica saprófita, com exceção apenas da Escherichia coli, que tem relação com a patogênese da DI. Mas deve-se levar em consideração que a mesma ela reside comensalmente na microbiota intestinal e está ligada com a DI apenas em estado de disbiose intestinal. Bom, seguindo em frente, agora eu gostaria de falar um pouco sobre a comensalidade bacteriana. Então, as bactérias comensais presentes no nosso organismo, elas estão relacionadas ao sentido de troca. Ou seja, nós proporcionamos estruturas, substratos para essas bactérias e, em troca, elas nos proporcionam compostos orgânicos e propriedades contra patógenos, entre muitos outros fatores. E isso é fundamental, né, para manter a homeostase intestinal, que é fator determinante para o desenvolvimento de diversas doenças, incluindo a doença inflamatória intestinal. O estudo, junto com a busca literária científica, permite perceber que a grande vastidão microbiológica presente nas porções intestinais apresentou relação direta com a saúde e doença dos indivíduos, onde cada espécie, gênero ou família bacteriana apresenta características singulares que, de certa forma, interagem entre si para manter um ambiente saudável, tanto para as bactérias quanto para os indivíduos. Fatores como a alimentação, atividade física, influenciam completamente na manutenção do epitélio intestinal, da adesão das bactérias e da sua interação com as demais. Dessa forma, meios tão simples como a boa alimentação rica em fibras alimentares apresentam um resultado muito essencial para o equilíbrio entre o microbioma e o hospedeiro. Seguindo em frente, agora temos as conclusões, né? Dentre as bactérias encontradas, a maioria se destacava, como saprófita e comensal, e apenas uma, que é a Escherichia coli, tinha relação direta com a patogênese da DI, mas levando em consideração de novo que ela só tinha relação direta com a patogênese da DI em estado de disbiose intestinal, e graças a esse estudo, trabalhos futuros serão produzidos com esses resultados, incluindo de pós-graduação, TCC e muitos materiais educativos. A seguir são apresentadas minhas referências bibliográficas, caso tenha alguma dúvida. E, fim, obrigado pela atenção.